Bom dia a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para a apresentação do programa ACE em Revista, um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora no estado de Santa Catarina, que trata dos assuntos voltados à engenharia e ao desenvolvimento do estado. A Associação Catarinense dos Engenheiros foi fundada em 24 de maio de 1934 por 26 abnegados engenheiros que sentiram a necessidade de ter uma rede de network, um trabalho conjunto para buscar o desenvolvimento do estado de Santa Catarina e priorizar diversas ações junto ao governo do estado, junto aos órgãos municipais, fortalecendo o desenvolvimento profissional e a carreira dos engenheiros e a carreira tecnológica científica do estado e do país. Depois, a Associação Catarinense dos Engenheiros, ainda em 1934, se associou à Federação Brasileira das Associações de Engenheiros, a FEBRAE, e também discutia as políticas de envolvimento a nível nacional que eram traçados para o crescimento do Brasil como um todo. Então, a ACE hoje vai focar numa das suas atribuições que ela tem no seu estatuto, que é o desenvolvimento profissional. E para esse desenvolvimento profissional, a Associação Catarinense tem um programa de educação continuada em conjunto com o CREA de Santa Catarina e com a Mútua, que nos auxiliam a fomentar os diversos cursos e treinamentos para o desenvolvimento profissional ao longo da carreira. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o professor Enio Padilha, que é engenheiro formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em administração formado pela Univale em 2007, fundador e diretor da Trifase Engenharia, onde atuou durante 12 anos como projetista, consultor e assessor técnico, tendo realizado mais de 500 trabalhos em diversos estados brasileiros. Diretor da 893 Produções e Eventos Limitada em Balneário Camboriú, com atuação em todo o Brasil. É autor dos seguintes livros: Marketing para Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que está na 8ª edição, com 22 mil exemplares já tendo sido editados. Autor do outro livro, Marketing Pessoal e Imagem Pública, com a 2ª edição esgotada. 3 minutos de marketing, 2ª edição, já esgotado. Os pecados de marketing na engenharia e arquitetura, também com edição esgotada. Negociar e vender serviços de engenharia e arquitetura, 3ª edição. Ler e escrever, a 1ª edição foi lançada em setembro de 2011. E Administração de Escritórios de Arquitetura e Engenharia, seu último livro, que teve lançamento agora em janeiro de 2013. O professor Enio Padilha apresenta cursos e palestras para profissionais e estudantes de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em todo o Brasil. 6 cursos e palestras já tiveram a participação de mais de 19 mil profissionais e mais de 170 cidades de todos os estados brasileiros, além de 3 cidades em Portugal, Lisboa, Coimbra e Porto. É professor em cursos de pós-graduação nas disciplinas de Gestão de Carreira e Marketing Pessoal e Administração de Escritórios de Arquitetura e Engenharia. Escreve regularmente e seus artigos são publicados todas as semanas em diversos jornais e sites do país e no exterior. Então, a ACE tem o prazer de trazer aqui hoje essa autoridade nacional em termos de cursos de engenharia, em cursos de treinamento. E, doutor Enio Padilha, é um prazer para nós tê-lo aqui conosco e ter também o espaço da ACE à sua disposição para as considerações e treinamentos que a gente está fazendo em conjunto e programando para esse ano diversas realizações. Eu fico muito feliz, primeiro agradecido pela oportunidade de participar desse programa da ACE e também por
poder manifestar a minha honra mesmo, meu orgulho de poder fazer parte desse programa de treinamento, desse programa de formação continuada que a CE está desenvolvendo, que é muito importante e muito relevante para os profissionais associados. Eu tenho certeza que a questão de formação continuada ela é essencial para o profissional não se tornar obsoleto, não envelhecer profissionalmente. Então, as entidades de classe que têm essa preocupação estão prestando um serviço muito importante para os seus associados. Como é que começou a sua carreira como palestrante nacional? Qual foi os seus primeiros passos aí como palestrante no Brasil? E como você sentiu essa carência que eu acredito que o mercado estava disponível para se fazer esses treinamentos? E conte um pouco dessa história para nós. É até uma coisa interessante, porque eu sou palestrante e autor de livros e faço isso de forma exclusiva nos últimos 15 anos. Mas eu sempre fui palestrante, né? Sempre desde que eu me formei engenheiro em 1986. Eu sempre apresentei cursos e palestras, isso já era parte do meu trabalho, mesmo quando eu tinha escritório de engenharia e tinha como atividade principal os serviços técnicos, a atividade operacional, técnica de engenharia. Então, eu sempre fiz cursos e palestras, mas aquilo era uma atividade secundária. 10%, 15% das minhas atividades eram voltadas para a área de treinamento. Em 1995, 96, eu fiz uma especialização em marketing empresarial. Dessa especialização, o TCC, o trabalho de conclusão desse curso, foi o meu primeiro livro. E depois desse meu primeiro livro, eu passei a ser um pouco mais demandado. As entidades de classe começaram a pedir, algumas associações comerciais, algumas empresas começaram a pedir pelo curso, a demandar, a contratar. E em 1998 eu me dei conta de que treinamentos, cursos, palestras e escrever ocupava 80% a 90% do meu tempo. Aí eu vendi meu escritório de engenharia e passei a me dedicar exclusivamente a isso. Então, desde 1998, eu tenho feito exclusivamente um trabalho que, na verdade, eu sempre fiz. Eu não comecei a fazer em 98. Né? Certo. E nesse período aí de 98 para cá, então você já esteve presente em todos os estados da federação, praticamente? Não. Em todos os estados da federação e mais de uma vez em todos eles. Inclusive, este ano eu tenho a possibilidade de fazer alguns estados mais distantes, como Roraima, Acre, Amapá. Então, assim, não é comum a gente poder ter a oportunidade de visitar, de poder trabalhar nesses estados mais distantes. O Piauí, por exemplo, que eu estou fazendo também esse ano, né? Então eu tenho trabalhos hoje em todos os estados da federação, em alguns estados, em muitas cidades do interior, o que é uma coisa muito interessante porque conhecer a realidade do profissional no interior dos estados me permite saber qual é a realidade que ele enfrenta, qual é a dificuldade que ele tem, quais são as semelhanças das dificuldades enfrentadas por um profissional no Piauí, ou no Rio Grande do Sul, ou no Acre, ou na Paraíba. E uma coisa muito interessante, talvez uma das conclusões mais relevantes das viagens que eu faço, é exatamente o grau de semelhança que existe no dia a dia profissional, seja qual for a parte do Brasil onde o profissional esteja. Então, isso é interessante porque me permite levar para os diversos lugares onde eu vou, as experiências de outras regiões. E poder dizer para o profissional, olha, você não está sozinho, a dificuldade que você está enfrentando aqui na Paraíba é a mesma dificuldade que se enfrenta lá no Rio Grande do Sul, que é a mesma lá do Acre. Lá na Paraíba e lá no Rio Grande do Sul deve haver uma diferença muito grande de oportunidade de mercado de trabalho, né? Eu acredito que hoje a gente tem ouvido falar bastante da necessidade de importação de profissionais de nível superior. Fala-se num déficit no país de médicos, num déficit no país de engenheiros. E como é que você sente essa preocupação, já que você tem uma realidade, conhece a realidade nacional muito melhor que muita gente aí que atira nesse espaço?
Quando essa questão da falta de engenheiros no Brasil surgiu, por volta de 2007, 2008, eu desde lá eu tenho publicado regularmente, tenho batido numa tecla, a de que o problema do Brasil não é a falta de engenheiro, é dar aos engenheiros a remuneração adequada e as oportunidades corretas. Eu não sei qual é o número hoje, vou dizer aqui um número de 4 anos atrás, dado pelo Bernusconi, que é uma das pessoas, presidente do Sinduscon Nacional e uma das pessoas mais inteligentes da engenharia brasileira, em que ele falava que de cada 5 engenheiros formados, 3 vão trabalhar na área financeira. Então você só tem 2 engenheiros de fato trabalhando com engenharia. Por quê? Porque a engenharia ainda não estava remunerando corretamente. O Estado brasileiro não cria concursos para engenheiro querendo pagar 2, 3 mil reais por mês. Então o engenheiro não vai buscar as vagas de engenharia quando ele pode, pela formação que ele tem, ir trabalhar no mercado financeiro, ir trabalhar como gestor de grandes empresas, ir trabalhar como administrador. Se o engenheiro tem capacidade para realizar tarefas que remuneram melhor, ele acaba, digamos assim, abandonando a engenharia. Então não falta engenheiro no Brasil, falta as empresas e o Estado principalmente pagar ao engenheiro aquilo que o engenheiro merece receber. Hoje em dia, lá na Paraíba, Rondônia, existe mais falta de profissionais do que no mercado do sul do país? Eu penso que no Brasil inteiro a situação é razoavelmente semelhante. É claro que nas regiões mais industrializadas, com a presença mais forte da iniciativa privada, o mercado de oportunidades para engenheiros ele é maior. Mas existe hoje um mercado latente, tanto para a engenharia quanto para a arquitetura, dos nossos colegas, irmãos arquitetos, nos estados mais distantes, tipo Acre, Piauí, Roraima, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, aqueles estados ditos com mercado menos aquecido, ainda assim o mercado potencial de engenharia ele é grande, ele precisa ser um pouco melhor desenvolvido, um pouquinho mais vamos dizer assim, minerado, mais garimpado, que é uma função que as entidades de classe conseguem fazer, que é fazer o que eu chamo de marketing institucional, fazer o marketing da engenharia, ensinar à sociedade a importância do trabalho daqueles profissionais. Então, o mercado ele não é um mercado ruim, as oportunidades não são tão menores assim em estados com menos desenvolvimento econômico. E, Enio, dos seus cursos com muita procura e que teve realmente sendo apresentado em praticamente todos os estados da federação, é como negociar e vender serviços de engenharia e arquitetura. O que você tem aí, em rápidas palavras, aí, a abordar sobre esse assunto para os engenheiros que têm alguma dificuldade de como vender o seu serviço, como negociar para apresentar, que é uma das realidades que todas as profissões têm dificuldade de ser valorizada como merecem. E aí o serviço de engenharia é um serviço extremamente importante, com todas as particularidades de projetos, de planejamento, de acompanhamento e de execução do serviço também. E aí precisa ter esse apoio e esse significativo, e às vezes é mal interpretado. Então, como é que você... O problema da negociação e venda de serviços de engenharia é o fato de que nós vendemos um serviço. Os serviços têm características próprias e serviços de engenharia têm além de ser serviço, é um serviço muito mais complicado. Durante muito tempo, as pessoas que se ocuparam do desenvolvimento de técnicas de negociação e vendas de engenharia achavam que era possível vender serviço de engenharia como quem está vendendo mercadoria, como quem está vendendo um bem físico, tangível. Nós não vendemos um bem físico tangível, nós não vendemos um produto que a gente possa produzir antecipadamente e vender depois. Então, isso tudo são dificuldades que a gente tem. Então,
eu penso que uma das coisas que o meu trabalho acrescentou ao estudo da prestação de serviços de engenharia foi exatamente essa coisa de esclarecer aos profissionais o tamanho do problema que nós temos. O meu pressuposto está bem identificado no prefácio que o Manuel Henrique Campos Botelho fez no livro, inclusive. O meu pressuposto é de que os engenheiros e os arquitetos eles têm inteligência para encontrar a solução para os problemas que eles têm. No caso de negociação e venda de serviços, o que eles não têm é a consciência de qual é o tamanho do problema que eles têm que enfrentar. O que o meu livro e os meus cursos tentam fazer é exatamente isso, esclarecer, iluminar a questão. Então, hoje, por exemplo, especificamente, além das questões de prestação de serviço, especificamente de engenharia, nós temos pelo menos 4 considerações que precisam ser feitas antes de você começar a tentar vender o seu peixe. Primeiro, nós vendemos um produto que não é produto de consumo de massa. Nós vendemos um produto que pouca gente compra, poucas vezes na vida. Isso significa que as pessoas não sabem comprar serviço de engenharia porque não têm experiência disso. Então, eu preciso ter a capacidade de ensinar o mercado a comprar. Segundo, nós temos um produto com alto componente intelectual agregado. Nosso trabalho é um trabalho que requer muito conhecimento, muita ciência, muita tecnologia e o cliente nem sempre tem a capacidade de enxergar o serviço com aquelas minudências tecnológicas. Então, nós temos que fazer com que o cliente consiga entender qual a importância que aquele produto tem para ele e não qual é a dificuldade de se realizar aquele trabalho, né? Terceiro, nós não vendemos um produto final, nós vendemos um produto intermediário. O que o engenheiro vende é como se fosse material de construção. Nós vendemos alguma coisa que vai fazer parte de um processo, que vai gerar um produto final, que é o que interessa para o cliente, né? E quarto, nós vendemos um produto que não, os benefícios, as vantagens e os benefícios do nosso trabalho, elas não são evidentes para o cliente. O cliente não consegue enxergar aquilo de forma óbvia. Aquilo que para nós, engenheiros, parece óbvio, para o cliente não é. Então, de novo, volta a questão didática. Nós temos que ser didáticos, temos que ensinar o cliente a comprar, temos que ensinar o cliente a avaliar o resultado do nosso trabalho. Temos que nos dar conta de que o cliente não percebe serviço de engenharia da mesma forma que nós. A distância entre a maneira como nós vemos uma construção e a maneira como o cliente vê uma construção é muito grande. E muitos engenheiros erram por achar que o cliente está vendo a mesma coisa que ele, engenheiro, está vendo, né? E, nesse sentido, eu considero que tanto o meu livro quanto os meus cursos deram essa contribuição de esclarecer isso para o profissional, iluminar essa questão. E quantas vezes você já deu treinamento na Associação Catarinense de Engenheiros, que é uma entidade de classe, e como você recomenda a participação dos engenheiros nas entidades de classe? A ACE é a minha parceira em Florianópolis. Em alguns lugares do Brasil eu tenho assim, aquelas entidades que me promovem regularmente. A ACE, desde os meus primeiros trabalhos, a ACE sempre tem tido as portas abertas, é a parceira que eu tenho tido aqui. Faz um trabalho magnífico há bastante tempo já, tem uma capacidade de penetração junto ao público de profissionais e tem uma percepção, uma visão, uma responsabilidade, né, sobre o trabalho que está sendo feito. Então eu vejo a ação da ACE nesse processo de formação continuada assim, com muito carinho, porque eu entendo que a ACE faz aquilo que eu preconizo, aquilo que eu acho que é o certo a se fazer, né? E fico muito honrado mesmo de poder ter a ACE como parceira minha. Qual a recomendação que você dá para um engenheiro recém-formado para ele participar de uma entidade de classe? Por que ele deve participar de uma entidade de classe? Por que ele deve se procurar a entidade de classe da região onde ele vai trabalhar? E se você é aqui da região da Grande Florianópolis, se associe à Associação Catarinense dos Engenheiros, que fica de frente ao Parque de Coqueiros e que promove regularmente diversos eventos de programação de educação continuada, de seminários, cursos,
palestras e depois festas de confraternização também entre a categoria, entre pessoas envolvidas e que participa ativamente de debates e assuntos pertinentes ao momento municipal, estadual e nacional em que vivemos. Mas eu gostaria das colocações do nosso convidado de hoje, o professor Enio Padilha, um palestrante renomado nacional, que já tem mais de 19 mil ouvintes nas suas palestras, nos seus cursos e nos treinamentos que desenvolve, uma autoridade no assunto para descrever a importância de se fazer parte de uma entidade de classe. Deixa eu falar com o nosso colega engenheiro recém-formado, aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, ou aquele estudante que está no último ano de faculdade. Por que participar de uma entidade de classe? Porque é muito positivo para a sua carreira. Um dos principais conselhos que eu dou para um profissional que esteja se formando, para um profissional que tenha se formado há pouco tempo, é: procure uma entidade de classe, inscreva-se na entidade de classe, atue numa entidade de classe. Há vários benefícios que você pode obter com isso. Primeiro deles, o fato de que você está, de alguma forma, contribuindo para que a sua profissão se valorize, para que a sua profissão cresça, para que aquele ambiente, a marca profissional que você represente, se torne uma marca valiosa. Então, esse é um primeiro objetivo que você consegue, que é dar a sua contribuição para que isso aconteça. O segundo, você vai encontrar numa entidade de classe pessoas importantes, pessoas bacanas, pessoas inteligentes. Você vai construir uma rede de relacionamentos valiosa, porque nas entidades de classe você está lidando com pessoas que ou já são importantes, já ocupam um cargo de comando, de poder, de liderança, ou irão ocupar esses cargos num futuro não muito distante. Então, é muito interessante que você se faça conhecer por essas pessoas, porque rede de relacionamentos, eu sempre chamo bastante atenção para isso, Celso. Rede de relacionamento não é rede de pesca. Rede de relacionamento não é uma teia de aranha, não é um caderno de anotações de endereço, de telefones que você tem para poder lançar a mão na hora que você tiver uma dificuldade. A sua rede de relacionamentos é o conjunto das pessoas que conhecem você, que sabe do que você é capaz, que sabe do que você é feito. A melhor maneira que você tem de permitir que as pessoas conheçam você e reconheçam as suas virtudes, as suas capacidades, as suas habilidades, é atuar numa entidade de classe. Quando você atua, quando você trabalha, quando você ajuda a organizar um evento, quando você participa dos eventos organizados pela associação, você se torna conhecido dessas pessoas, né? E um terceiro motivo ainda é que quando você atua numa entidade de classe, a sociedade, as outras pessoas, os não engenheiros, os não arquitetos, eles veem você com melhores olhos. As pessoas têm uma percepção mais positiva daquele profissional que é ligado, que é conectado à sua entidade de classe. Melhor ainda quando faz parte da diretoria, quando participa da organização dos seus eventos. Então, participar de uma entidade de classe, além de ser uma coisa muito bacana, muito gostosa, muito interessante, ela te dá uma série de vantagens. Não existe nenhuma desvantagem em participar da entidade de classe. Exatamente. E a gente busca lá nas entidades de classe muito a valorização profissional, a valorização do engenheiro, a valorização da sua carreira e também o combate ao exercício ilegal da profissão. A gente tem que estar lá combatendo para que a sociedade não corra riscos. São diversas obras, diversos acompanhamentos e a gente está o dia a dia discutindo e trazendo à tona os debates públicos do que é prioritário, o que deve ser feito pelo governo, o que deve ser feito pelo município, para atender a sociedade catarinense, a sociedade florianopolitana de maneira geral, dentro da Associação Catarinense dos Engenheiros. Então é mais uma oportunidade que você tem de se integrar a isso para valorizar a sua profissão, que é uma profissão muito significativa, com uma grande dificuldade de chegar ao título de formação. A gente lutou bastante e temos que valorizar essa profissão constantemente, exigindo e combatendo o exercício ilegal da profissão. O CREA, através do Programa de Educação Continuada e a Mútua, a Caixa de Assistência dos Engenheiros, propiciam nós, na Associação Catarinense dos Engenheiros, a realizar diversas promoções ao longo do ano. E uma das promoções que a gente tem tido bastante sucesso
na realização e aprimoramento é trazendo o professor Enio Padilha anualmente às nossas instalações para promover cursos. E o curso que está em evidência do seu último livro deve ser assistido por todos os engenheiros, não só os novos, mas aqueles também com já bastante experiência, para esse curso que eu gostaria que ele agora, nós estamos já partindo para o encerramento do programa, mas em 2 minutos fizesse uma abordagem bastante significativa sobre o curso de Administração de Escritórios de Arquitetura e Engenharia e seu último livro, né, professor Enio Padilha? Na verdade, esse livro, ele bate numa tecla que eu tenho acionado insistentemente. Um dos principais equívocos que os profissionais cometem na gestão dos seus negócios, na gestão do seu escritório, é entender que um escritório de engenharia depende, o sucesso do escritório depende da qualidade técnica do profissional titular. A verdade é que dentro de um escritório existem diversas tarefas, diversas coisas que precisam ser feitas. Uma dessas tarefas é a tarefa técnica, que depende da formação, da faculdade que você fez, da qualidade, da sua qualidade técnica, do seu conhecimento técnico. Mas para que o escritório funcione, para que o negócio seja um bom negócio e tenha bom rendimento, é necessário que você tenha domínio das questões administrativas, que você saiba lidar com o financeiro, que você saiba coordenar equipes de trabalho, que você saiba lidar com sistematização de processos e que você saiba lidar com o mercado. Então, são 4 áreas da administração que você precisa saber lidar e que nós não temos essa formação na faculdade. Essa lacuna que o curso tenta cobrir. Como falamos, essa lacuna é muito importante, que você, engenheiro, que você, arquiteto, possa participar desses treinamentos, que hoje a Associação Catarinense de Engenheiros passa a oferecer sempre. É um curso bastante procurado a nível nacional, tendo já sido apresentado em diversos estados da federação. O livro está com uma procura muito grande e convido todos a entrarem no site da Associação Catarinense dos Engenheiros, www.ace-sc.com.br para maiores informações. Agradecemos ao professor Enio Padilha e tenha aí 30 segundos para suas considerações finais, professor. Minha consideração final para os profissionais, especialmente os jovens profissionais, procurem a ACE. Eu sempre falo, procure uma entidade de classe, mas no caso aqui da Grande Florianópolis eu recomendo fortemente que procurem pela ACE, que se inscrevam, que atuem na entidade, porque é uma entidade que tem uma longa história de excelentes serviços prestados à engenharia brasileira, não só a engenharia de Santa Catarina. Então, por favor, procurem, que vocês não vão se arrepender. Nosso muito obrigado e nós estaremos em breve, na próxima semana, com novos programas.